brasileiros, que vocês sabem que eu sou brasileiro, então quem tá vendo esse vídeo é brasileiro, até por causa que não tem dublagem no canal, então quem tá vendo aqui é brasileiro. E hoje a gente vai conferir um pouquinho a convocação do Barcelona, da seleção brasileira para jogos contra a Coreia do Sul e Japão. Realmente, muita gente está falando que a convocação foi ruim. Foi uma convocação ruim, ficou sem João Pedro, ficou sem Gabriel Brazão, que é um goleiraço. Faltou muito jogador nessa lista. Então, bora reagir. O Ancelotti tá falando aí sobre a convocação, tô mostrando aí para vocês. Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, que teve muita história também pelo Real Madrid, ganhando muitas Champions. Vamos voltar um pouquinho pro começo que eu tava falando. Vamos aumentar um pouquinho o volume. A todos, empezamos com os goleiros. Primeiro, Bento. O que mais me incomodou nessa lista de goleiros foi o Bento. O cara não tá bem na Arábia Saudita e nem um pouco é o goleiro do Al Nassr. Mano, se você não tá bem na Premier League, tá, então mais ou menos. Você pode ser até convocado pela seleção brasileira, mas tem tanto goleiro bom do Brasil e escolhe logo o Bento, que é um goleiro que não tá bem na Arábia Saudita. Se você for bom na Arábia Saudita, é porque tá médio. Porque lá na Arábia Saudita não é tão difícil a liga, não. Os únicos bons são, se eu não me lembro, é Al Nassr, Al Hilal e Al Ahly. Então, se tá mal lá na Arábia Saudita, você não devia ser convocado, aliás, 3 vezes para a seleção brasileira, que as 3 listas de Ancelotti apareceram o Bento. Ederson, Fenerbahçe. Ederson, tudo bem. Hugo Sousa, Corinthians. Hugo Sousa é normalzinho. Hugo Sousa é bom. E Defensores. Ederson também. Caio Henrique, Monaco. Caio Henrique é um cara que estava sendo muito pedido pelos caras Carlos da Augusto, seleção brasileira. Internazionale. Esse aí eu não conheço, Carlos Augusto. Douglas Santos, Zenit. Mano, você ouve Douglas Santos, a primeira coisa que você acha quando você vê Douglas Santos na lista de convocação da seleção brasileira, todo mundo sabe que ele marca bem, jogou bem contra o Chile e tal, mas não é aquela coisinha lá, e o Wesley. Mas é bom sim, não é ruim, mas ele é bom, mas não tem aquele reconhecimento com o Brasil, até porque ele é muito mal conhecido aqui na seleção. Mas ele joga no Zenit. Eu não acompanho futebol russo, mas você aí que acompanha me fala se você tá bem, que ele tá bem no campeonato russo ou não. Eder Militão, Real Madrid. É muito feliz você ter o Éder Militão de volta. É um cara que marca muito bem, joga muito bem em qualquer partida. Você pode ver o Éder Militão e ele joga muito bem em qualquer partida. Também teve um zagueiro machucado, que é o Marquinhos, que sentiu no último jogo, acho que contra o Olympique de Marseille. Não, foi o jogo contra o Algéria, que o PSG ganhou de 2-0 e ele sentiu a coxa. Fabrício Bruno, Cruzeiro. Fabrício Bruno é um cara muito bom. Ele já jogou no Flamengo, que é o meu time. Se você torce pro Vasco, tudo bem. Mas eu torço pro principal rival do Vasco, que é o Flamengo. Bom, Fabrício Bruno já jogou no Flamengo, é um ótimo jogador pra mim. Faz interceptações boas. Também, eu vi que em jogo da Copa do Brasil contra o CBR, que eu tava vendo o jogo, ele meteu uma mão e Cássio defendeu o pênalti. Mas bom, também, Neymar deixou ele no chão no jogo contra o Cruzeiro, contra o Santos, do Cruzeiro versus Santos. Gabriel Magalhães, Arsenal. Gabriel Magalhães, um cara muito reconhecido pelos torcedores brasileiros. E também
os caras gostam muito de Gabriel Magalhães. Ele só tomou 6 dribles na Premier League. Só perdeu pro Van Dijk, que tomou 0 dribles. Van Dijk não dá pra falar dele, é um cara muito bom. Lucas Beraldo, Paris Saint-Germain. Eu acho que o Lucas Beraldo é muito bom. Ele fez gol no jogo contra o Al-Shehri. Ele fez um bom jogo no jogo contra o Al-Shehri. Também eu acho que ele foi poupado no jogo contra o Barcelona. Não sei se ele foi poupado, porque eu não vi o jogo inteiro. Mas tudo bem. É um bom cara. Wanderson, Monaco. Eu não conheço o Wanderson. Wesley, Roma. O Wesley é um cara que cometeu vários erros no Flamengo. Na Roma ele até que tá mais ou menos, tá bem na Roma, vamos falar a verdade. Mas no Flamengo ele cometeu muito erro. Se você falar, um errinho ou outro, é normal que os jogadores começam no futebol, cometem um erro ou outro, que daí o Andreas Pereira cometeu na final da Libertadores contra o Palmeiras. Mas não foi um errinho e tal. Ele cometeu muito erro. Ele é mais ofensivo, é mais para ataque, não para defesa, porque ele comete muito erro na defesa. Meio-campista, André, Wolverhampton. Eu não conheço esse André. Bruno Guimarães, Newcastle. Bruno Guimarães é um cara que é muito bom, eu gosto muito dele. Não jogou bem contra o Chile, nem contra a Bolívia, mas é um cara muito bom. No jogo do Newcastle versus Bournemouth, que foi 0-0, foi um placar justo e tal, os dois times estavam jogando bem. Eu vi no segundo tempo, que aí ele tava no branco. Ele parece que ele é o capitão do Newcastle. Casemiro, Manchester United. Casemiro é um cara muito bom. Eu acho que Casemiro pode ser velho, ele não aguenta mais o ritmo da Premier League, mas ele devia estar num time melhor que o Manchester United, porque vocês já sabem que o Manchester United não é tudo isso. João Gomes, Wolverhampton. Não conheço esse João Gomes. Joelinton, Newcastle. Joelinton foi convocado no jogo foi convocado na última convocação no jogo contra o Chile e Bolívia. Ele deve ser um cara bom. Eu não acompanho o time dele, para saber se ele é bom, mas deve ser um cara bom por ser convocado. Mas ou não, ou deve ser ruim, porque essa convocação de Ancelotti não foi tão boa. Mas ele tem um plano, cara. Você sabe que Ancelotti tem uma história muito grande por vários times e já ganhou várias Champions Leagues, então pode ser que esse cara seja bom e que essa convocação funcione, né? Lucas Paquetá, West Ham. Eu lembro do Lucas Paquetá. No jogo, ele já jogou no meu time, do time que eu torço, que é o Flamengo. No jogo contra o Chelsea, ele fez um golaço, mas o Chelsea conseguiu virar o jogo e fez 5-1. O Chelsea também não vem numa fase boa assim. Só ganhou de 2-1 do Lincoln City, que era da 3ª divisão da Inglaterra. Perdeu para o Manchester United. Vamos falar, Manchester United é um time que era muito forte, mas agora tá horrível. Atacantes, Esteval, Chelsea. Não conheço esse não. Gabriel Martinelli, Arsenal. Esse Gabriel Martinelli, eu não conheço muito sobre ele porque eu não acompanho a Arsenal, mas é um cara bem famoso. E também, muita gente fala que ele é médio, que ele não é um cara bom, mas é um cara médio e joga bem em alguns jogos. Que ele joga bem, mas é um cara médio, não é mais ou menos que as pessoas falam. Igor Jesus, Nottingham. Eu conheço esse cara. Esse Igor Jesus
ex-Botafogo, que fez gol no PSG, inclusive no Mundial de Clubes, onde o Botafogo venceu o PSG por 1-0. É um cara muito bom, eu acompanhei ele sim. Luis Enrique, Zenit. Luis Henrique é um cara que já jogou, é ex-Botafogo também, jogou muito no Botafogo ano passado. Agora ele tá no Zenit da Rússia, que é um time bem mais rico do Flamengo por causa que é da Europa. Mas, cara, no jogo contra o Chile ele foi muito bem, saiu do banco, meteu um gol e uma assistência, é um cara muito bom de verdade. Mateus Cunha, Manchester United. Matheus Cunha, eu não acompanho muito o Manchester United, mas Matheus Cunha, todo mundo sabe que os caras que vêm pro Manchester United sempre fracassa. O Manchester United acabou com o Cristiano Ronaldo, acabou com os outros também. Os outros caras que também, Di Maria, os outros, mas enfim, vamos continuar o vídeo. Richarlison, Tottenham. Richarlison fez 2 gols de voleio no jogo contra a Sérvia em 2022 na Copa do Mundo, fase de grupos, mas hoje eu não sei se hoje fez um gol, ele fez um golzinho ou outro na Premier League, mas não é o mesmo cara de 2022 que metia um voleio, 2 voleios. Hoje em dia ele não tá tão bom assim, mas tudo bem, eu não acompanho muito Spurs. O único jogo que eu vi do Spurs foi contra o Manchester City, que eles ganharam de 2-0, mas eu não vi o jogo todo, eu só vi o primeiro tempo, mas ficou por esse placar mesmo. Rodrigo, Real Madrid. O Rodrigo estão dizendo que ele tá querendo ir na ponta esquerda, que é o lugar do Vinícius Júnior, mas é muito feliz ele voltar para a seleção, porque é um cara que joga muito bem. Não fez a temporada esperada em 2024/2025 na Europa, mas é um cara bom sim. Tem muito talento, segura o jogo, é bom. Vinícius Júnior, Real Madrid. Vinícius Júnior jogou bem alguns jogos antes no Real Madrid, deu assistência, fez gol. Nessa temporada, no começo dessa temporada, ele tá começando bem, mas ninguém se sabe, né? Porque ele ganhou o prêmio Trebest em 2024, onde ele foi roubado na Bola de Ouro, mas ele apareceu na lista da Bola de Ouro desse ano, mas não fez a temporada esperada pelos caras da FIFA, que esperavam que ele virasse um monstro também, que ele falou que ele ia fazer 10 vezes melhor, 10 vezes melhor do que ele fez, ou 2 vezes, eu não lembro, mas aí ele fez tudo ao contrário, mas é por causa da chegada de Mbappé que estragou o Real Madrid inteiro, né? Obrigado. Aí o final da convocação. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal. Ative o sininho para receber as notificações, para saber quando eu postei vídeo, quando eu não postei. Então, é isso, galera. Se vocês gostaram da convocação de Ancelotti, eu achei uma convocação média, não tão ruim assim. Eu não achei ruim que nem os outros acharam, mas eu achei uma convocação média, mas não tão boa assim quanto eu esperava no Ancelotti. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau.